Olá a todos, hoje dia 5 de julho de 2022, estamos em mais um fórum de discussões no ciclo gravídico e puerperal e neonatal. Hoje nossa convidada, professora Patrícia Meli, Patrícia Pereira dos Santos Meli, ela é médica assistente doutora em ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e membro da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infecto-Contagiosas da FEBRASCO. O tema hoje que nós vamos ter o prazer de ouvi-la explanar são as alterações da HPV induzidas no período gestacional. Professora Patrícia, é um enorme prazer que a senhora esteja conosco e trazendo um tema de grande importância para o nosso Sistema Único de Saúde. Seja muito bem-vinda, a palavra da senhora. Muito obrigada, Adriana. Agradeço em seu nome o convite para participar desse fórum de discussões, né, cujo grande objetivo é a saúde da mulher e o enfrentamento à morte materna e neonatal e infantil. Então, também, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês. Então, o que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre as alterações induzidas pelo papiloma vírus humano no período gestacional. Qual é a nossa preocupação, o que nós devemos nos preocupar e conhecer um pouco sobre essa infecção enquanto a paciente, a mulher, está no período gestacional. Bom, então eu acho que é importante colocarmos as alterações anatômicas cervicais, na verdade, para que essa paciente tenha uma nutrição e uma oxigenação fetal adequadas, no seu período gestacional, inúmeras modificações fisiológicas acontecerão. E, para nós, hoje, vão ser importantes as modificações anatômicas que o colo uterino vai apresentar, né? Nesse período específico da vida da mulher. Ele vai ficar hipertrofiado, congesto e mais cianótico. Então, mais cianótico, quando o colega, o ginecologista, passar o espéculo nessa mulher, ele vai ver modificações macroscópicas, como a congestão e a cor desse colo uterino. A junção escamo-colunar vai ficar muito provavelmente exteriorizada, e exteriorizada a junção escamo-colunar, os fenômenos da metaplasia escamosa, que são fisiológicos, se iniciarão. Haverá uma hiperatividade na camada das células basais e proliferação dessas células intermediárias, então o epitélio escamoso estratificado vai ficar diferente. O epitélio cilíndrico, ele vai ter também hipertrofia e hiperplasia, e o estroma do colo uterino, né, vai ter um grande aumento de vasos, modificações que serão semelhantes às modificações endometriais, e nós poderemos ter, inclusive, um fenômeno que se chama deciduose no colo uterino, que pode acometer até 30% das gestantes e que assusta sobremaneira o ginecologista e obstetra que estiver examinando essa paciente. Então, conhecer as modificações anatômicas é muito importante. Outra modificação importante que nós temos que ressaltar são as modificações imunológicas. Nós teremos a imunidade humoral normal nessa gestante, mas uma diminuição da imunidade celular, com aumento dos hormônios esteroides, diminuição dos linfócitos e da atividade dos linfócitos TCD4, também diminuição da atividade da imunoglobulina G e A, e também diminuição da síntese de macrófagos no muco cervical. Essas alterações vão favorecer a replicação de patógenos intracelulares, como o papiloma vírus humano, além de aumentar níveis de estrogênio e progesterona, que podem favorecer a infecção por induzir a proliferação de células, não é, como nós já descrevemos na anatomia, e transcrição desse vírus. Que vírus é esse? Bom,
O vírus, ele é um DNA vírus, ele tem uma dupla cadeia circular, com 8.000 pares de vasos, ele não é envelopado e nós temos mais de 100 tipos identificados. Desses 100 tipos, 30 a 40 vão acometer a região anogenital. Eles são divididos em vírus de baixo risco, que são não oncogênicos, e de alto risco, que tem potencial oncogênico. Dentre os vírus de baixo risco, não oncogênicos, a gente precisa destacar o vírus 6 e 11, que estão comprometendo aí, em associação, em 90% das verrugas genitais. Assim como os oncogênicos, a gente costuma brincar com o aluno que o 16, o 18, os desgraçados, são de alto risco oncogênico, e eles vão ter presentes em torno de 54% a 60% dos casos de cânceres do colo uterino, e o HPV 18 estão relacionados também, especialmente a adenocarcinoma do colo uterino. Então, como que a coisa acontece? Existe uma exposição do colo normal à infecção viral, então o vírus entra em contato com a mucosa ou do trato genital inferior, na maioria das vezes. Esse vírus, ele vai penetrar por essa alteração cervical, uma lesão, um trauma na hora da relação, e vai atingir a profundidade desse epitélio. Então, os senhores estão vendo aqui essas células mais profundas que eu estou mostrando, próximas ao córeo, que são as células que têm uma atividade nuclear metabólica, que receberão o vírus e, assim como a célula se replica, o vírus se aproveita desse metabolismo e vai se replicar junto com a célula, sem se incorporar inicialmente ao DNA dessa célula, e quando ele atinge a maturação, a célula atinge a sua maturação, ela é descamada junto com a partícula viral que a infectou, e essa célula descamada aqui na superfície vai infectar adjacências, né? A gente vai chamar isso de célula epissomal, que é quando o HPV não incorpora o DNA da célula. Entretanto, por situações inúmeras, o DNA viral poderá, como nessa imagem aqui ao lado, se incorporar ao DNA da célula e ele se integrar ao vírus, e aí a gente vai ter uma lesão mais importante, uma lesão intraepitelial de alto grau. Essa infecção, como eu falei para vocês, acometendo o colo normal, infectando o colo, por alterações imunológicas especialmente, de situações da paciente, né, ambientais, vai ser uma lesão que pode progredir, tá certo? Ou ela pode espontaneamente regredir. E essa lesão pré-neoplásica, ela pode simplesmente regredir, aqui como vocês estão vendo, uma via de duas mãos, não é? Ou ela ainda, nessa situação de situações ambientais, imunológicas, cofatores, evoluir para uma lesão invasiva, né? Então, tudo começa, como eu falei para vocês, naquela infecção da mucosa. A prevalência dessa infecção é bastante elevada. Há quem diga aí que 80% da população sexualmente ativa teve ou terá contato com esse vírus durante a relação sexual. E no Brasil, nós temos aqui em torno de 55% de infecção na população, e o vírus de alto risco, aquele vírus de potencial oncogênico, em torno de 38% desses indivíduos infectados. A gente vai ressaltar aqui o nosso estado de São Paulo e o estado da Bahia, com grande prevalência dessa infecção. E esse trabalho, que também é bem atual e que mostra, é um trabalho interessante de gestantes que fizeram a datação no primeiro trimestre com ultrassom transvaginal. Esse autor, ele usou o preservativo que protegia o transdutor da sonda do ultrassom e identificou em torno
de 40% de prevalência de infecção HPV nas gestantes. E dessas infecções, ele observou em torno de uma elevada prevalência de HPV de alto risco nessas pacientes. Então, para a gente ficar bastante atento, para tentar, nesse período gestacional, onde a mulher procura o serviço de saúde, fazer o diagnóstico dessa infecção. Nós podemos dividir essa infecção aí em infecção clínica, subclínica e latente. Então, nós vamos ver que a infecção clínica é aquela que é visualizada a olho nu. Eu não preciso de exame subsidiário nenhum. Então, como eu já disse para vocês, as verrugas anogenitais, elas serão aqui identificadas sem nenhum exame adicional. Ele é um pico de prevalência em mulheres jovens, acomete 1% da população sexualmente ativa e tem uma transmissibilidade elevada. A gente costuma dizer que a verruga é um spray de vírus, né? Ela tem tratamento desconfortáveis e dolorosos, com taxas de recorrência bastante variáveis. Então, aqui são alguns exemplos que a gente pode ter lesões verrucosas, tanto no colo uterino, quanto na vulva, quanto na parede vaginal. Acomete, então, 4% da população a infecção subclínica. Infecção subclínica é aquela que eu preciso de avaliação ou da colpocitologia, ou da colposcopia, ou do histopatológico. Então, nessa situação, eu vou fazer diagnóstico de lesões intraepiteliais e eu preciso de exame subsidiário, né? E a infecção latente, que é a infecção que eu faço o diagnóstico apenas pelo teste do DNA, ele ter uma elevada sensibilidade e valor preditivo negativo. Quando ele é negativo, eu não preciso me preocupar com câncer cervical, nem de trato genital inferior, porque se não tem HPV, a gente sabe que não vai haver evolução para esse tipo de doença. Esse teste ele pode ser colhido no mesmo momento que eu estou colhendo a citologia, se eu resolver fazer uma citologia em meio líquido. Acomete 10% da população sexualmente ativa. Então, aqui essa pirâmide, eu vou mostrar que 25% da população nunca foi infectada pelo HPV. Entretanto, sorologia positiva, nós vamos ter 60% da população, 10% infecção latente, 4% subclínica e 1% da população terá infecção clínica. E na gestante, né? Bom, eu, da mesma forma, posso fazer diagnóstico com todos esses recursos que eu citei para os senhores, não é? E nós podemos lançar mão de todas essas exames que a gente comentou. A prevalência dessa infecção, ela é bastante variável de acordo com a população estudada, vejam aqui de 5% a 65%, há estudos que eu já mostrei para vocês aqui no Brasil com em torno de 40%, estudos mais atuais, essa população de gestantes adolescentes, 51%, nós temos um trabalho do nosso serviço mostrando que mais de 70% das nossas gestantes portadoras do HIV são co-infectadas pelo HPV. Nós temos em torno de 200 mil gestantes por ano com citologia anormal, colhidas durante o pré-natal, né? 1% nós vamos ter de lesão intraepitelial cervical, e o câncer de colo uterino, depois do de mama, é o segundo tumor maligno mais comum durante a gestação. Então, lembrá-los que o pré-natal é uma busca ativa, importante, é um momento oportuno onde eu devo fazer a busca sorológica e ativa de infecções sexualmente transmissíveis e também posso rastrear lesões pré-neoplásicas cervicais, porque a mulher procura o pré-natal. Então, o período gestacional, talvez, para algumas, seja o único momento que a gente pode orientar sobre infecções sexualmente transmissíveis e fazer o rastreio do câncer do colo uterino, porque ela tem acesso, né, ao serviço de saúde, a gente espera que tenha, porque ela está gestante, né? Esse período gestacional, muito embora não é
o período ideal para fazer rastreio de câncer, a gente só está querendo usar a janela de oportunidade, porque no período gestacional, a paciente ela tem um aumento do conteúdo vaginal, um maior desconforto para o exame ginecológico, o médico que está fazendo, ou a enfermeira que está fazendo esse exame ginecológico para coleta, tem uma dificuldade maior de visualização do colo do útero, porque as paredes vaginais desabam. Eu falei para os senhores que nós temos edema, aumento de congestão, nós temos uma dificuldade de interpretação de achados colposcópicos justamente por causa das modificações do estroma, e há muito temor em relação a procedimentos invasivos no colo uterino no período gestacional, né? Há muito tabu, inclusive, em relação a isso. Agora, lembrá-los que as gestantes, elas têm o mesmo risco de não gestante de apresentarem câncer do colo uterino ou das suas lesões precursoras. O achado dessas lesões durante o ciclo gravídico puerperal reflete a oportunidade de rastreio que eu comentei com os senhores, né? A JEC, no ciclo gravídico puerperal, que é a junção entre o epitélio escamoso e o epitélio colunar, está interiorizada na ectocervice na maioria das vezes, né? O que talvez dispensasse a coleta endocervical, mas colher material endocervical, gente, não aumenta risco sobre a gestação, se a gente fizer a técnica adequada. Vejam, nós temos aqui a escovinha ela tem, as cerdas têm 1,5 centímetros de diâmetro, de comprimento, na verdade, e a gente sabe de muitos colegas que acabam dizendo para a paciente que não vão examinar, não vão colher citologia, porque essa gestante. Então, eu quero deixar isso bem claro para tirar. Eu sei que esse quórum, né? Não teria esse tipo de atitude, mas a gente recebe mulheres que dizem que não foram examinadas porque elas estavam gestantes e o médico disse para elas que isso aumentaria riscos sobre a gravidez. E aí, obviamente, a paciente não quer se submeter ao exame ginecológico, não quer se submeter à coleta da colpocitologia oncótica. Bom, na gravidez, quando eu faço o diagnóstico de uma infecção HPV, eu tenho uma série de dúvidas e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho de cada aqui. Nós temos transmissão vertical dessa infecção? Eu tenho que tratar? Até quando que eu devo tratar? O tipo de parto muda porque a paciente está infectada pelo HPV? O aumento, a gestação piora, aumenta, evolui essas lesões? De que forma, né? Então, vamos começar com a transmissão vertical. Gente, a transmissão vertical, quando a gente começa a procurar na bibliografia, na literatura, a gente vai ver trabalhos muito contraditórios. Colegas que dizem que há transmissão vertical de várias formas, hematogênica, pelo intraútero, pela via placentária, pelo líquido amniótico, ascendente, mas são todos trabalhos controversos e nada muito concreto sobre esse tipo de transmissão. A gente sabe apenas que a via hematogênica e a via de amamentação seguramente não são responsáveis por transmissão vertical. E a gente tem algumas, não tem muitas, mas algumas meta-análises mostrando alguns resultados interessantes. Embora esse estudo seja antigo, ele é muito bem desenhado, porque ele tentou ver prevalência de HPV na mãe e no recém-nascido, e vejam como esse resultado foi alargado, né? E o risco de transmissão vertical é muito díspare entre os estudos, entre esses 9 estudos que foram relacionados nessa meta-análise. Ele disse ainda que, se a paciente tiver o DNA positivo, o risco de transmissão vertical, o risco relativo, aumenta em 4,8 vezes com relação àquela mulher que tem o DNA negativo para o HPV. E em relação ao risco de transmissão vertical e o tipo de parto, mostra que a transmissão vertical é maior no parto vaginal, entretanto não é zero no parto cesárea, o que mostra que não adianta, não há necessidade de indicar via alta para resolver a gestação, com a intenção de proteger a transmissão dessa infecção para o recém-nascido.
Esse outro estudo, que é mais recente, que também, coincidentemente, incluiu 9, essa outra meta-análise que incluiu 9 estudos, mostrou o seguinte, que o risco de transmissão vertical realmente é em torno de 5%, mas a heterogeneidade dos estudos é muito grande, né? A gente, quando tem mais do que 40% de heterogeneidade, a gente questiona o resultado, né? E que o risco relativo combinado entre a cesárea e o parto normal não tem significância estatística, ou seja, operar essa mulher porque ela tem a infecção pelo HPV não se justifica. O temor da infecção, da transmissão vertical seria a papilomatose de laringe, que tem uma incidência bastante variável na população, né? 2 a 43 em 1.000 crianças nascidas vivas, né? Ele associa-se a alta morbidade e elevado percentual de recorrência dessas lesões, porque essas lesões, elas têm que ser, o tratamento é destrutivo local, então as lesões de laringe, cordas vocais, mucosa oral e nasal, você pode provocar fibrose com os métodos destrutivos ou químicos ou físicos que forem escolhidos para tratar essa criança. Os sintomas são inespecíficos, mas rouquidão, mudança da voz, tosse crônica, infecção respiratória recorrente e até asfixia já foram relatadas. Então, essa seria, assim, o maior temor em relação à transmissão dessa infecção para o recém-nascido. Esse estudo mostra que 7 em 1.000 recém-nascidos com história materna de verruga genital mostrou que realmente aumenta esse risco. Então, mãe com verruga aumenta o risco de papilomatose de laringe, né? Se a bolsa rota e o trabalho de parto demorarem mais do que 10 horas, aumenta o risco, dobra o risco de transmissão para o recém-nascido, e que, confirmando que a cesárea não protege contra a papilomatose, né? E que a infecção, o papilomatose de laringe, realmente, durante a gestação, seria o maior risco de transmissão do vírus durante a gestação para a papilose de laringe é a mãe ter verruga, a mãe ter condiloma genital. Diante dessas afirmações, que apesar do risco da criança ter papilomatose de laringe, quando a mãe tem verruga, não há necessidade de operar essa mãe, porque a gente não consegue protegê-la 100% da infecção. Então, o tipo de parto nessa situação é via obstétrica, né? Nós não temos que fazer cesárea, a não ser que essas mulheres apresentem massas tumorais que sejam obstrutivas, como essas que eu apresento aqui para os senhores, alguns exemplos de lesões que obstruem a passagem do feto. Então, essas situações a gente acaba, por indicação materna, fazendo o parto via alta, não para proteger a criança da infecção vertical. Outra situação que a gente acaba indicando a via alta, com risco de lacerações, dificuldade de controle de sangramento, então, muito mais por indicação materna de lesão e obstrutiva na passagem do feto do que para proteger da transmissão vertical. Outra dúvida, né, que nós temos naquela sequência de dúvidas que a gente citou, essas lesões, elas aumentam, elas evoluem na gravidez, especialmente as lesões intraepiteliais, aquelas que são causadas pelos vírus 16 e 18, aquelas que são vírus oncogênicos, né? Bom, antes de falar da evolução, eu vou dizer para os senhores que, colhida a citologia, ela pode vir alterada. E o que nós devemos fazer quando estivermos diante de uma citologia alterada de uma gestante? Então, as possibilidades de alteração que nós teremos, segundo a classificação de Bethesda, são as atipias, tanto escamosas quanto glandulares. Então, a primeira que nós vamos começar aqui seriam as atipias escamosas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, que a gente chama de ascos. Essas atipias, elas deverão ser
repetidas, essa citologia deverá ser repetida 6 a 12 semanas depois do parto. Não há necessidade alguma de, durante o pré-natal, eu me preocupar com esse tipo de alteração, mas depois do parto eu devo sim encaminhar essa paciente para uma repetição da citologia. Se for, entretanto, uma atipia escamosa que não se descarta lesão de alto grau, eu devo encaminhar para a colposcopia, e se a colposcopia mostrar um achado suspeito de invasão, eu devo biopsiar. Outra possibilidade seriam as atipias glandulares. Sempre, em qualquer situação, se eu tiver uma célula glandular atípica na citologia, eu devo encaminhar para a colposcopia e realizar a biópsia se houver necessidade ou achado anormal na colposcopia. Outra possibilidade seria de encontrarmos alterações na citologia, serão a lesão intraepitelial de baixo grau. Toda vez que eu tiver uma lesão de baixo grau, ou NIC1, como a nomenclatura brasileira para laudos colpocitológicos permite, né, a gente não precisa encaminhar para a colposcopia durante o pré-natal. Eu espero 90 dias, 3 meses do parto, para repetir essa citologia. E aí avaliar, nessa nova citologia depois do parto, a necessidade de encaminhar para a colposcopia. Se eu tiver, entretanto, uma lesão de alto grau, essa mulher deve ser encaminhada para a colposcopia e a biópsia deverá ser realizada se os achados colposcópicos forem suspeitos de invasão, tá? Não há problema em biopsiar a gestante durante o pré-natal, mas as diretrizes do INCA, que publicadas, a última publicação das diretrizes do INCA são de 2016, eles orientam que não se faça em qualquer achado a colposcopia, apenas se houver risco de diagnóstico de neoplasia, e aí sim, esse diagnóstico deve ser realizado no período pré-natal. Agora, com relação à evolução das lesões intraepiteliais, não temos que temer nada, não evolui. Nós sabemos que a lesão intraepitelial precursora de câncer, ela tem um período bem longo, 5 a 8 anos para evoluir para neoplasia invasora de colo. Então, o que serão 40 semanas? Nós não temos que tomar nenhuma atitude intempestiva para tratamento dessas lesões intraepiteliais cervicais no período gestacional. Nós devemos sim fazer o diagnóstico para poder encaminhar essa paciente da melhor forma possível. E claro, se houver indicação de colposcopia, né, quando eu indiquei por uma alteração citológica, a atipia glandular, a lesão intraepitelial de alto grau e as atipias escamosas que não descartam neoplasia, nessas 3 situações, eu encaminho a colposcopia. Se a colposcopia mostrar um achado suspeito de invasão, eu biopsio. E se eu tiver um diagnóstico de carcinoma invasor, eu tenho que encaminhar para a conduta oncológica. E essa conduta oncológica vai depender da idade gestacional que eu estou fazendo esse diagnóstico. Então, o diagnóstico de NIC1, ele vai ser avaliado 90 dias pós-parto. Se eu tiver um diagnóstico de NIC2 ou NIC3, também devo esperar. 90 dias pós-parto, eu vou repetir toda a propedêutica, nós vamos ver a seguir. E eu vou fazer, diante de um carcinoma invasor ou microinvasor, a conduta oncológica baseado na idade gestacional. A gente sabe que, mais ou menos de uma maneira grosseira, o primeiro trimestre eu prevaleço a mãe, não é? O terceiro trimestre eu viabilizo esse feto e tento antecipar o parto, e se o diagnóstico for no segundo trimestre, eu vou ter que discutir a interrupção ou prosseguimento da gravidez com a própria gestante, né?
A infecção subclínica, então, eu vou aguardar a propedêutica repetir tudo, coleta de cito, colposcopia e, eventualmente, a biópsia 3 meses depois do parto. Por quê? Porque, gente, existem vários trabalhos mostrando na literatura que há uma tendência significativa maior à regressão espontânea, mesmo da lesão intraepitelial de alto grau, tá? Eu tenho uma chance de desaparecimento da lesão, especialmente se eu tiver um parto vaginal. Então, esse trabalho mais recente, ele avaliou persistência, progressão e regressão da lesão intraepitelial em gestantes versus não gestantes. E olha que interessante os achados. A biópsia depois do parto, tá? Então, 90 dias pós-parto, quando foi repetida a propedêutica, 57% versus 31% de mulheres, essas aqui gestantes, os 57%, e 31% das não gestantes de uma regressão espontânea da lesão. Tá? Remissão completa, 41% em gestantes versus 27% em não gestantes. Persistência da lesão. Vejam, menor persistência em grávidas do que em não grávidas, né? E progressão foi muito baixa na coorte grávida, então, aquela paciente que tinha NIC3 progrediu baixo, né, ou em torno de 4%, e em não gestantes, e nenhuma progressão para câncer invasor na coorte de grávidas, tá certo? Então, não há necessidade de afobação, porque a gente pode ter, inclusive, regressão espontânea no pós-parto, desde que eu tenha, claro, durante o período gestacional, excluído a possibilidade de câncer invasão. Então, eu posso esperar, aguardar o período pós-parto para tratamento definitivo dessa paciente, né? Essa taxa de regressão também é bastante variável de acordo com o estudo. Sei que não vai piorar ou progredir durante a gravidez, durante o pré-natal. Não há contraindicação ao parto normal das pacientes portadoras de lesão intraepitelial de alto grau e acredita-se que essa remissão esteja ligada ao fator imunológico, né? Porque o parto vaginal, ele provoca lacerações, ulcerações, contusões no colo uterino, que depois se restabelece completamente, e essas interleucinas, citocinas, essas células inflamatórias todas poderão eventualmente mandar essa infecção HPV embora e a paciente remitir completamente da lesão de alto grau. Essa foto eu deixei aqui para mostrar para os senhores que nem só a lesão de alto grau pode remitir. Essa paciente foi uma paciente que chegou no nosso serviço com uma lesão obstrutiva, muita lesão, a gente acabou indicando cesárea e com 30 dias do puerpério, vejam a remissão muito importante do volume de massa tumoral condilomatosa que ela apresentava. Ela pôde fazer um tratamento destrutivo muito mais tranquilo e menos agressivo, né? Então, o tratamento destrutivo, apesar da gente saber que pós-parto a gente vai ter remissão da maioria das verrugas, a gente acaba fazendo no período gestacional até a 34ª semana, porque essa paciente ela acaba agregando outras infecções secundárias, é incômodo, é desconfortável. Então, a lesão vulvar, a lesão clínica, a gente acaba tratando, até para que no momento do parto ela não tenha uma massa tumoral tão elevada, tão grande e que impeça o parto vaginal. Então, quando eu estou diante de uma infecção clínica, no pré-natal, posso fazer tratamento destrutivo se eu destruo, eu não tenho anátomo patológico, e se eu faço tratamento excisional, eu aí sim, claro, posso encaminhar material para anátomo patológico. Eu posso utilizar métodos químicos, não posso utilizar nem quimioterápicos, que seria o 5-fluoracil, e nem os métodos imunológicos, que seria o imiquimod, mas posso usar o ácido tricloracético como método químico e posso utilizar métodos físico-destrutivos locais, como eletrocauterização, criocauterização, excisão, laser de CO2,
para tratamento dessa infecção clínica no período gestacional, para que na hora do parto ela tenha uma menor quantidade de lesões. Tá? Então, a cirurgia de alta frequência para excisão da lesão, vaporização a laser, crio ou eletrocauterização dessas lesões sob anestesia local, é o que a gente recomenda. O laser a gente tem disponível aqui no nosso serviço, esse trabalho é um trabalho das nossas residentes, que mostrou o número de pacientes submetidas a laser até 34 semanas, sem trabalho de parto pré-termo, sem óbito fetal, sem sangramento, sem infecção, um índice de recorrência em torno de 16% e um resultado na primeira sessão de 83%, bastante satisfatório. Então, o laser é seguro e eficaz na gestação. E para a gente encerrar de uma maneira assim, tentando fazer um fluxograma de conduta, se eu tenho a lesão clínica, que é o condiloma, eu devo destruir até 34 semanas. Pacientes com lesões menores, eu tenho disponível nas unidades básicas de saúde o ácido tricloracético a 80%, e o uso deve ser feito pelo médico. É possível eu fazer isso na unidade básica, desde que disponível o tricloracético, com segurança para a gestante. A lesão intraepitelial e a lesão de baixo e de alto grau, eu vou encaminhar 90 dias, 3 meses depois do parto, para repetição da propedêutica, e se eu tiver suspeita de invasão, eu vou individualizar o caso para ver se há necessidade de alguma conduta oncológica. Eu agradeço muito a atenção, não sei se eu me estendi demais, e fico à disposição aqui para a gente conversar. Muito obrigada. Não se estendeu, professora, foi ótima a sua apresentação. Tem algumas... Eu posso descompartilhar a sua apresentação? Ah, pode, por favor, deixa eu. Nós temos uma pergunta no chat, não tem a identificação de quem perguntou, mas a pergunta é: a enfermeira pode se capacitar para fazer o exame colposcópio? Onde tem essa capacitação? A colposcopia, ela é uma complementação especializada do ginecologista. Eu acho que a enfermeira ainda é considerado ato médico a colposcopia, mas a coleta da citologia, não. Então, eu acho que a gente tem que frisar muito a dificuldade que a gestante tem enfrentado em alguns serviços de colher a citologia porque está grávida, né? E isso a enfermeira pode ser muito atuante. Agora, a colposcopia é uma especialização, é uma subespecialização, né? Ela ainda está como atribuição médica. Concordo com a resposta da senhora, é isso mesmo. Professora, outra pergunta. Em relação ao tratamento do recém-nascido para papilomatose de laringe, a senhora poderia falar mais um pouco sobre isso? Claro. O papiloma de laringe é um condiloma, né? Então, ele é causado pelos vírus, na maioria das vezes, o 6 e o 11, são vírus que não têm poder oncogênico, são vírus de baixo risco, só que a lesão é obstrutiva da via aérea do recém-nascido. E quando você destrói, existe uma porcentagem de recidiva e existe um dano fibrótico do método que você utiliza. Então, usar um ácido na corda vocal ou um ácido na laringe do recém-nascido é complicado. Então, aqui a gente tem disponível o laser de CO2. Então, essas crianças são sedadas e o laser de CO2 ele tem um benefício em relação aos demais métodos terapêuticos, que ele não causa fibrose. Então, talvez fosse para essas, como é um número pequeno, felizmente, graças a Deus, de casos de papilomatose de laringe, é uma baixa prevalência, que esses casos fossem agrupados e encaminhados para setores onde o laser de CO2 esteja disponível, que seria a melhor alternativa terapêutica, que tem menor risco de fibrose, com uma boa cicatrização. Porque, às vezes, a criança acaba o papiloma, mas mantém uma sequela da fibrose do tratamento que foi utilizado.
né? Obrigada, professora. Outra pergunta. Sobre as lesões obstrutivas, o tempo de evolução dessas lesões, no período gestacional, elas aumentam? Sim, algumas pacientes a gente observa que tanto o número de lesões como o volume dessas lesões, o tamanho dessas lesões, aumentam no período gestacional em função daqueles 2 primeiros slides que eu apresentei para vocês. As modificações gravídicas favorecem a proliferação de células do epitélio escamoso estratificado, que são as células do trato genital inferior, e o hormonalmente também. Então, as lesões verrucosas, os condilomas, eles podem proliferar no período gestacional. E acaba a gravidez, você vê que existe uma grande chance de remissão ou diminuição importante do tamanho dessas lesões. Isso é diferente da lesão intraepitelial precursora de câncer. Essa lesão intraepitelial, ela não evolui em 40 semanas. Isso não há, nós não precisamos ter medo da lesão intraepitelial. Nem do condiloma, né, gente? Ninguém precisa ter medo de condiloma, mas ele pode atrapalhar bastante, né? Especialmente a via obstétrica, ser bastante desconfortável. Por isso que a gente propõe tratar os condilomas durante o pré-natal. Obrigada, professora. Vou passar a fala agora para os participantes. Não sei se vocês têm perguntas a fazer, por favor. Doutor Marcos, está fechado o seu microfone. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Agora sim. Doutora Patrícia, parabéns, excelente aula. Obrigada. Esclareceu muita coisa. Eu queria tirar uma dúvida em relação à ectopia. Com os dados que a senhora colocou de transmissão, entendo que a ectopia seja um meio facilitador da infecção por HPV. Deveria ser tratada ou eu posso, dependendo da situação do casal, não tratar a ectopia? Doutor, o senhor está falando da ectopia da paciente não gestante, né? Perfeito, perfeito. Certo. É um assunto bastante polêmico esse que o senhor traz, mas a ectopia ela é um facilitador para qualquer infecção, porque a ectopia nada mais é do que a exposição do epitélio cilíndrico no meio ectocervical. Ele deveria estar endocervical. A ectopia ela é formada por células cilíndricas, uma única camada, logo abaixo nós temos o córeo. Então, existe um risco da gente ter uma facilitação de infecção clamídia, gonocócica, HIV, qualquer infecção transmitida pela relação sexual. Entretanto, a gente sabe que destruir a célula cilíndrica, existem algumas situações específicas que a gente deve fazer isso. Então, num casal que você tem um sexo seguro, né, ou que usa preservativo, ou que tem parceria única, não há necessidade de tratar, porque quando você destrói uma célula normal, você não tem grande benefício, né? Porque ela não é uma célula, não é uma doença a ectopia. A célula cilíndrica exposta, especialmente se a mulher está no menacme, se ela usa anticoncepcional oral combinado, ela vai ter isso de novo. A gente vai destruir e ela vai ter ectopia de novo. Então, existem sim situações onde a gente deve fazer o tratamento com a destruição dessa ectopia, com método físico, como o eletrocautério, crio, alta frequência, laser, mas se houver vulnerabilidade de risco de aquisição de STs, né? Se houver queixa clínica, mesmo que ela tenha um parceiro fixo, mas ela tem uma ectopia bastante extensa, com mucorreia, sensação de umidade, ou então, como é uma única camada de célula, logo abaixo está o córeo, a gente tem
vasos ali, eventualmente ela tem uma queixa de sangramento, sinusorragia pós-relação. Então, nessas situações, eu concordo com o senhor, sim, que a gente deva tratar e destruir essa ectopia. Mas, se não houver queixa e não houver vulnerabilidade de IST, não recomendaria tratar. Perfeito, obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta. Doutora Raquel, fica à vontade. Doutora Patrícia, muito obrigada pela excelente explanação. Eu gostaria de perguntar qual é a sua visão sobre a introdução da genotipagem como um meio inicial de rastreamento do câncer do colo do útero. A gente viu resultados promissores lá em Indaiatuba, e quando a senhora mostra, né, essas figuras aí que a gente via lá em 1980, né, aqueles condilomas enormes aí, a gente fica preocupado, né, se essas lesões, pelo que eu entendi, ainda são muito prevalentes no seu consultório, né? E aí, então, quando a gente vê e tem estudado sobre esse novo método, né? Gostaria de saber a sua opinião. Obrigada. Raquel, né? Raquel. Isso, eu sou Sônia Raquel, sou coordenadora de saúde da mulher do município de São Paulo. Obrigada. Raquel, eu tenho uma opinião formada sobre isso, porque a gente sabe, estudando pela literatura, que a partir do momento que eu tenho uma genotipagem ou qualquer teste molecular negativo para o HPV, eu posso atrasar ou postergar o rastreio do câncer de colo uterino para aquela mulher, né? Mas nós sabemos que nós vivemos num país onde nós temos coleta de histologia que é muito aquém daquilo que é necessário, né? Nós temos mulheres que colhem de 6 em 6 meses e mulheres que nunca colheram histologia na vida. Então, se nós tivéssemos um rastreio organizado e não oportuno é aquele que a paciente chega no consultório, o colega pede para examinar e já colhe a citologia, ou encaminha para a coleta de citologia, e sem nem olhar quando que foi feita a última citologia dessa mulher. Então, sua pergunta, sem dúvida nenhuma, colher a genotipagem ou um teste de biologia molecular como rastreio de câncer cervical vai ajudar a gente a diminuir a incidência de câncer, porque nós vamos fazer diagnósticos com uma sensibilidade muito maior de mulheres portadoras da infecção. Então, não sei se o americano, o que ele faz? Ele só faz a citologia quando o teste de biologia molecular é positivo. Então, ele faz uma coisa que ele chama citologia reflexa. Ele faz a biologia molecular, veio positivo, naquela coleta em meio líquido, ele faz ao contrário da gente, ele roda a citologia. Aí ele vê se a citologia é uma lesão de alto grau, aí que ele pensa em encaminhar para a colposcopia. Então, para nós, se nós tivéssemos perna para oferecer, né, biologia molecular como rastreio para as nossas pacientes, nós teríamos uma sensibilidade no diagnóstico superior e faríamos mais, colocaríamos a mulher portadora da infecção latente, por exemplo, né, num segmento diferenciado. Agora, nós não temos, infelizmente, como fazer isso, né? Eu acho até que tem, se houver interesse político e financiamento para isso, eu acho até que nós podemos oferecer, sim. Né? Essas lesões grandes, esses condilomas grandes que eu mostrei para vocês, são mulheres que frequentam. Eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, e a gente atende a gente tem assim, a amostragem um pouquinho, encaminham para a gente recebe essas pacientes, né? E são pacientes muitas vezes imunodeprimidas, portadoras de HIV, ou transplantadas renais. O que mais interessante seria era ter, acima de 30 anos,
a coleta da biologia molecular como rastreio para mulheres que não são imunodeprimidas, para o nosso dia a dia. E a partir de um exame negativo, né, a gente repetiria o outro em um ano, e depois de 2 negativos a gente faria como americano, a cada 5 anos. Quem sabe assim a gente poderia estender o exame para as pacientes que nunca colheram. Mas isso é uma reestruturação enorme, né? Eu acho que você me entende, sabe disso na gestão muito melhor do que eu. Ok, desculpa, eu preciso aproveitar a sua sapiência para avançar um pouquinho mais, e a última pergunta, o que a senhora acharia, então, da autocoleta e do Sintec Plus? Olha, eu acho que se a gente tiver condição de educar a nossa mulher para a autocoleta, né, a gente tem vários trabalhos americanos, europeus, com autocoleta, com biologia molecular, tanto para clamídia quanto para HPV, com excelentes resultados, equiparados à coleta a coleta médica, né, ou do profissional de saúde, do profissional da enfermagem. Então, eu acho que seria ótimo, perfeito, né, a gente ter essa condição de estender isso para a nossa população, né? Mas uma população que eventualmente não se toca, não conhece o seu genital, né? Tem muito tabu aí, a gente sabe que eu acho que tudo isso deveria começar com a educação da nossa população, né? Educação básica da nossa população. Mas acho que seria uma alternativa, sim, interessante. Ok, sobre o Sintec Plus, a senhora acha, porque nós temos, assim, no município, extrema dificuldade em agilizar. A gente tem o serviço de colposcopia, mas a gente tem uma dificuldade quando tem indicação, né, a senhora pontuou muito bem a dificuldade técnica, né, de leitura de exames, de encaminhamento de pacientes. O que a senhora acha desse exame para reduzir um pouco, né, o tempo, né, entre uma citologia positiva e uma colposcopia? Olha, o Sintec Plus, ele faz os biomarcadores, não é, Raquel? E aí, pelo que eu entendi, ele avalia a invasão celular, né? Ele já avalia isso. O Sintec Plus, ele é a imunohistoquímica para dosar P16 e Ki67. E aí, eu acho que é um passo à frente. Eu acho que nós estamos muito... Isso aí é útil, sim, quando eu tenho um diagnóstico de lesão intraepitelial de alto grau e eu quero esperar para tratar. Então, por exemplo, é uma mulher que ainda não tem prole e ela gostaria de fazer a conização depois da gestação. Então, se eu tenho os biomarcadores negativos, eu tenho uma menor tendência à proliferação de células. Então, eu esperar talvez seja uma coisa adequada. Mas se eu tenho os biomarcadores positivos, talvez essa paciente ela não deva esperar, ela deva tratar imediatamente. Então, eu acho que a gente tem um recurso que a gente pode usar, certamente. A gente faz mais isso no histopatológico, então o biomarcador ele é melhor identificado na biópsia, no exame da biópsia. Então, acho que a gente tem muita coisa antes para estruturar, né, para tentar reduzir aí a mortalidade por câncer cervical. Com certeza, muito obrigada. Eu só queria, desculpa, né, eu ter avançado, mas eu preciso... Obrigada, muito obrigada. Doutora Patrícia, temos uma pergunta, coordenação de atenção básica. Qual a sua opinião sobre a rotina do rastreamento de citologia oncótica preconizada pelo Ministério da Saúde a cada 3 anos em mulheres de 24 a 64 anos? Eu acho que a gente tem que obedecer. Porque é a partir de 25, né? De 25 a 64 anos, 11 meses e 65. Então, assim, se a gente conseguir obedecer o Ministério da Saúde, a diretriz, né, do INCA, que é o Ministério da Saúde, a gente talvez
consiga diminuir essa disparidade de mulheres que colhem citologias normais muitas vezes e mulheres que nunca colheram. Então, depois de 2 negativas com intervalo de 1 ano, eu poderia espaçar para 3 anos a coleta de citologia. E se eu tiver perna para fazer DNA, eu posso espaçar para 5 anos, né? A grande discussão é entre 21 e 25 anos, ou entre a iniciação sexual e 25 anos, né? Há alguns guidelines internacionais que, ao invés de 25, iniciam aos 21 anos a coleta, o rastreio. No Brasil, a recomendação é começar aos 25, e entre 21 e 25, a gente teria uma perda de 1% de diagnóstico. Nós teríamos aí 1% de cânceres cervicais que não seriam identificados porque nós postergamos a iniciação o início do rastreio, né? Isso é bastante controverso, gera uma discussão bastante grande, mas o que a gente tem que entender é a biologia do vírus, né? Como que o vírus funciona. Esse vírus, ele infecta e ele vai evoluir ou ser eliminado. E a menina, ao iniciar a atividade sexual, ela entra em contato com o HPV, ela troca de parceria, ela entra na faculdade, ela muda de parceiro e não usa preservativo, e a imensa maioria dessas mulheres é imunocompetente. Sendo imunocompetente, ela vai fazer aquele quadrinho que eu mostrei para vocês, que era uma linha de vai e volta, 2 vias, a imensa maioria eliminará, clareará a infecção HPV e aos 25 anos ela não vai mais ter vestígio dessa infecção. Então aí, quando a gente demora para iniciar o rastreio, a gente dá esse tempo dela eliminar a infecção HPV, porque a maioria faz isso. Se eu fizer o diagnóstico de uma lesão intraepitelial de alto grau, NIC2, NIC3, numa mulher com 20 anos, 18 anos, eu vou tratar. Se eu fizer diagnóstico de um NIC1, eu vou fazer biópsias, eu vou estimular invadir essa paciente com diversos exames, tentativas terapêuticas eventualmente destrutivas, e a gente talvez não precise, porque ela é saudável, ela pode ser que elimine a infecção HPV sem a gente fazer nada. Destruir lesão, tirar pedaço do colo do útero, se garantisse que a gente arranca o HPV, a gente faria em qualquer tempo e a qualquer hora. Mas o que elimina a infecção, o que faz o clareamento da infecção, é o sistema imunológico da paciente. Não sei se eu respondi. Mas eu sou favorável a essa orientação. Professora, e em relação à vacina do HPV, a senhora gostaria de fazer alguma consideração? Nossa, eu queria fazer a seguinte consideração. Eu gostaria que todos os meus colegas aqui hoje presentes estimulassem essa vacinação, né? A gente sabe que esse ano, 2020, 2021, nós tivemos uma diminuição de vacinação todas, né? Nós tivemos aí uma discussão de vacina que talvez não devesse ter estado tão na mídia, né? E o que atrapalhou muito os calendários vacinais de estarem atualizados. Mas o SUS oferecer para meninas e meninos no calendário vacinal uma vacina que protege do câncer do colo uterino é muito importante. Então, a gente precisa lembrar na nossa consulta, tanto da enfermagem, quanto na hora que a gente checa a carteira vacinal, a gente não pode esquecer dessa orientação. A gente tem que, eventualmente, uma adolescente que nos procura no consultório, a gente colocar na mesa para colher a citologia, talvez não devesse ser esse o tempo que a gente tem que perder. A gente talvez devesse perder o tempo orientando contracepção, orientando sexo seguro com uso de preservativo e recomendando a vacinação. Pacientes com mais idade que nos procuram no consultório após a infecção com HPV, a senhora recomenda a vacinação? Pacientes fora dessa faixa etária? A gente pode vacinar qualquer idade, a paciente.
Mas se a paciente já iniciou atividade sexual e já se infectou com HPV, quando você vacina, você tem que deixar claro para a paciente que a vacina não é terapêutica. A vacina é interessante de orientar e prescrever no pós-tratamento do NIC2 e do NIC3. Quando eu faço o NIC2 e eu faço o NIC3, eu devo recomendar que a paciente faça a vacinação. Existem vários estudos mostrando que mulheres vacinadas pós-conização com eletrocautério, com cirurgia de alta frequência, têm menor índice de recidivas. Então, é uma recomendação, se a mulher iniciou atividade sexual, já teve infecção e quer vacinar, não há contraindicação, ela pode ser vacinada. Mas mulheres que fizeram um tratamento para lesão de alto grau com cirurgia de alta frequência, a conização, devem se vacinar, porque elas têm um risco menor de recidiva depois da vacinação, logo a seguir do tratamento. Pacientes com HPV de baixo risco, em que a gente já atendeu no consultório, não tem indicação, ou mesmo as pacientes com alto risco, 16, 18, acho que o 31 também, qual a orientação em relação à transmissão no meio familiar? Eu tenho algumas ideias do que eu aprendi, mas gostaria se a senhora pudesse nos atualizar, por favor. Obrigada. A paciente que tem a biologia molecular positiva, né? Então, ela tem 16, 18, qualquer que seja, o DNA identificado, sem lesão clínica ou sem lesão subclínica, que é aquela alteração citológica ou colposcópica, não transmite. Ela tem a infecção latente. Ela vai ser transmissível a partir do momento em que essa infecção latente tornar-se ou subclínica ou clínica. A paciente com infecção clínica, com condilomatose, ela existe, como eu disse, né? A gente brinca aqui que a verruga é um spray de vírus. Existe se houver contato íntimo da lesão com a mucosa, existe a possibilidade de ter uma descamação da célula superficial do epitélio e infectando uma outra mucosa que tenha um trauma, uma fissura. Então, o contato íntimo é necessário, tá certo? Agora, você falou familiar. Familiar, eu digo sexual, né? Contato íntimo. Familiar, eu não acredito que a gente tenha que ter tanta preocupação. Claro que a gente recomenda, por exemplo, aquela paciente que eu mostrei para vocês, que nós operamos uma cesárea, que tinha aquele tanto de verruga, que era obstrutivo e que logo, 30 dias depois do parto, ela não tinha mais quase nada, a gente sempre orienta, olha, você vai trocar a fralda do seu recém-nascido, depois de ter feito a sua higiene, cuidado, lave bem as mãos, porque ela pode, com aquele número de lesões, acabar transmitindo horizontalmente dessa forma. Mas muito raro, né, gente? O risco de transmissão por fômites e vertical é muito raro. Ok, muito obrigada, doutora. Imagina. Obrigada, doutora Sônia Raquel. Doutora Patrícia, nós já chegamos ao nosso horário. Quero dizer para os participantes que a professora Patrícia tem mais um top tema para trazer para a gente só precisa agendar, né, professora? Vocês sabem, vocês Não. têm... Com certeza queremos a senhora de volta. Professora Patrícia, quero agradecê-la em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal do Estado, dizer que foi uma maravilhosa, excelente aula. Obrigada aos doutores, aos mestres que participaram conosco, trazendo as questões. O professor Marcos Tadeu, a professora Sônia Raquel, muito obrigada pela participação de vocês. E, professora, queremos tê-la conosco sempre que tiver um tema de tamanha importância e com a sua maestria para trazer explanação. Tânia, você levantou a mão para falar?
Muito obrigado a professora por a conferência muito boa e que se repita, hein? Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, Tânia, obrigada. Você fala de onde? São Paulo. Ah, obrigada. Serra Sul. Ah, tá bom, CRS Sul, Tá né? bom. Obrigada pela presença, Tânia. Tá professora, então vou passar as considerações finais para a senhora, para a gente finalizar o fórum, e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e espero realmente ter feito alguma contribuição aí, a gente está sempre à disposição, e muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade de participar. Muito obrigada, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até terça-feira que vem. Boa tarde.